Senhor trouxe assim, algo muito de Deus mesmo, porque nós estamos numa campanha no Zap pela família, né? Esse período aí de julho. E Deus foi falando, e o Senhor foi construindo algo muito maravilhoso para derramar aqui nesse lugar. Quando eu estava vindo, o Senhor mandou vir orando em línguas o tempo todo. Eu me arrepiava, o trânsito estava bom, e aí quando eu cheguei aqui eu vi a batalha espiritual. E eu tive a confirmação que realmente essa palavra, ela veio assim, com um peso de bênção, de glória para este lugar, para a vida de todos que aqui estão, e também para a vida daqueles que não estão, mas ainda virão em nome do Senhor, e também para a nossa parentela. Amém? Então vamos trabalhar um pouquinho aqui no livro de Ruth. Glória a Deus. A família completa agora. Hoje é socorro. Tem Maria? Hã? Tem Maria? Tá a família completa. Vamos chegar lá. Ruth. Olha, gente, Deus mandou eu falar sobre esse negócio aqui hoje. E já há dias também que o Senhor ele vem ministrando acerca do livro de Ruth ali no nosso aprisco. Nós já vamos praticamente para 2 meses que o Senhor está falando no livro de Ruth. Falando no livro de Ruth. E a gente está caminhando. E aí quando a Paul falou que era uma palavra apostólica, eu falei, Jesus, me dá uma palavra apostólica. O Senhor falou, esta palavra é apostólica para aquele povo. Então nós vamos ver o que Deus tem aqui. Amém? Nós vamos ler apenas o versículo do capítulo 1. Nós vamos ficar com o versículo 22. Que diz assim. E foi assim que voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Ruth, sua nora, a moabita. Chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Amém? Vamos pedir ao papai que fale conosco. Senhor, queremos a tua presença aqui, Senhor, nos ensinando, falando conosco, nos orientando, nos esclarecendo e nos direcionando. Pai, essa palavra hoje veio como cura, essa palavra veio, Senhor, como refrigério. Deus, essa palavra vem como mudança de destino, mas também, Senhor, oh Deus, ela vem, Pai, porque há futuro reservado, calabarraçu e decai, e que é necessário, meu Deus, muitos aqui aceitarem. A tua palavra diz, Paizinho, o caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor é poder, a palavra do Senhor é poder. Então, Senhor, assim como tu, ó Pai, escreveste, meu Deus, uma nova história. Ah, Senhor, na vida de Ruth e também na vida de Noemi, através de Ruth, e uma, Senhor, aleluia, instrumento, uma para com a outra, dentro daquilo que o Senhor preparou. Assim será, Deus, em vidas aqui neste lugar hoje. Assim será, porque o Senhor disse, e quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. Aleluia. E nós declaramos aqui, Pai, que estamos debaixo, sim, desse envio apostólico, Pai, para que seja estabelecido um pouco mais e fincado um pouco mais as raízes em Teu nome, ó Deus, e vai brotar os frutos. E como o Senhor nos disse, Pai, durante a adoração e também durante a intercessão de batalha espiritual de guerra, todo fruto da Tua justiça será manifesto neste lugar. Aleluia. Deus, assim seja, porque o Senhor é bom. Tua misericórdia é de eternidade a eternidade. Deus, e diante de tudo que o Senhor tem para este lugar, que hoje, sempre, eternamente, amém. Nós nos curvamos e dizemos, nós aceitamos e queremos tudo que vem do Senhor.
O que não vem do Senhor está fora, em nome de Jesus. Pai, tudo aquilo que veio para tentar atrapalhar o que o Senhor aqui hoje preparou de banquete para nós, em teu nome não tem mais nenhum poder, nem mais nenhuma atitude de nem sequer tentar se movimentar lá no lugar onde já está amarrado e amordaçado, em nome de Jesus, quieto em obediência ao nome do Todo-Poderoso que tu és, Senhor Jesus. Então, Pai, agora sobre a nossa cabeça, põe a tua mão e pegue a mente do teu povo e leve para ti. E faça-nos entender tudo que aqui hoje o Senhor vai trazer a este lugar, aos nossos corações. E nós te damos glórias e louvores. Amém. Amém. Nós lemos só o versículo 22, que diz que Ruth e Noemi voltaram da terra de Moabe. No capítulo 1, convém a gente falar um pouquinho para entender melhor o início aqui, um pouco mais do que fala, que foi um tempo em que a família de Noemi teve que sair da terra de Belém e foram para as terras moabitas, fugindo da fome e fugindo da seca. E a Bíblia diz que Elimeleque pegou a sua esposa, pegou os seus 2 filhos e foram embora. E a palavra diz que quando eles chegaram lá em Moabe, Elimeleque faleceu. E ficou Ruth com seus 2 filhos. Noemi com seus 2 filhos. Com o tempo, eles casaram, um casou com Orfa, outro casou com Ruth, e ali com o tempo também eles partiram. E a Bíblia nos mostra no capítulo 1 que Noemi passou a ficar um pouco amargurada, ela começou a ficar pesarosa. E de repente algo dentro dela ressurgiu dentre as cinzas, que foi o desejo de voltar para Belém, porque ela havia tido uma boa notícia. Essa boa notícia é que lá já havia sido restaurado e o povo já estava tendo fartura e já havia um tempo de colheita e tudo aquilo que eles haviam plantado, dessa vez os inimigos não adentraram para roubar. Então eles retornaram, desejaram retornar. E a Bíblia fala que Noemi, juntamente com Orfa e Ruth, a caminho do retorno a Belém, ela olha para as 2 meninas e diz assim: olha, não venham comigo, vocês fiquem e se unam de volta à sua família de origem, porque eu não vou ter mais filhos para que vocês possam casar e assim até vir dar netos para ela, E a Bíblia relata que elas choraram ali unidas, tiveram um momento de choro, tiveram um momento de pranto, e Orfa retornou para sua casa, mas Ruth determinou que seguiria juntamente com Noemi. E a Bíblia fala que elas se uniram e elas retornaram. Eu preciso falar um pouquinho desse capítulo 1, porque dentro desse capítulo 1, nós encontramos uma ação apostólica e profética aqui, que é quando Ruth fala para Noemi: eu vou com você, e o teu Deus será o meu Deus. Amém? Amém. Onde você for eu vou, onde você deitar eu me deitarei, a terra que você morreu eu também vou morrer, mas eu vou estar com você. E eu busquei do Senhor, onde caberia aqui algo que a gente pudesse liberar dentro de uma visão e de uma unção apostólica. Primeiramente, queridos, a amizade que nasceu entre aquelas 2 mulheres e também o desejo de crescer e prosperar, conhecendo o Deus de Israel. Então, a graça de Deus começou a adentrar
dentro da vida de Ruth, de tal maneira que a vida dela foi transformada. E daqui nasceu o quê? Uma grande amizade. Já visto que o nome de Ruth significa amizade. E no mundo apostólico, nós precisamos dessa cobertura da amizade, do cuidado, do abraço, da cobertura, do aperto de mão, do chamado para perto, do envio de uma palavra, do retorno, a retaguarda e assim por diante. Eu vejo aqui, dentro desta palavra, o teu Deus será o meu Deus, e onde tu fores eu vou contigo. Eu vejo para nós nesta noite o renovo, porque já está sobre nós, de uma visão apostólica e também de um manto profético. Por quê? Porque elas saíram de Moabe e foram viver aquilo que só de ouvir falar, elas certamente acreditavam que elas também poderiam desfrutar. Aleluia. E dessa união, nós vamos falar um pouquinho aqui de algumas coisas. Primeiro, nasceu essa amizade, isso é fato, amém? Nós precisamos ter amigos, amigos de ministérios, amigos de intercessão, amigos para nos ajudar quando a gente necessita, não só de uma oração, mas também de algo que venha suprir uma necessidade aqui nessa terra, algo material, alguma coisa que possa nos alegrar e também nós ser útil um para o outro, porque isso é viver debaixo de um manto apostólico, isso é viver unidos apostolicamente, não é divisão, queridos. Não é dizer esse é, aquele não é dizer eu sou melhor ou aquele é pior, mas é ter uma visão aberta para poder enxergar que realmente Deus uniu a nós para que debaixo dessa amizade possam ser assim crescer e prosperar por onde quer que nós venhamos andar. Amém? Amém. Então profetiza ao seu irmão, nós estamos debaixo de uma amizade apostólica. Nós estamos debaixo de uma amizade apostólica. E eu não abro mão disso. Porque eu preciso. Ela fala, esse aqui é meu bebê. Só mesmo, não sei de nada. Às vezes eu nem sei. Tem dia que a gente fica até assim meio, né? Mas o Senhor está falando. Há uma amizade apostólica deste ministério com outros ministérios. Com pessoas. Aleluia. E o Senhor disse, eu vou lembrar eles de que ali, de novo, está brotando e tem água boa, tem rios discorrendo, tem torneira aberta, tem manancial. E se prepara, porque eu vou dizer, vai lá e ao vir feridas vão ser curadas. Sabe? O renovo virá. Mas assim como o versículo 22 diz que elas foram porque elas souberam que haveria uma nova colheita, diz o Senhor para ti, e diz o Senhor também para muitos aqui, porque isso é profético. Amém. Que ao vir, porque está sabendo que a água boa e necessita, não virá de mãos vazias, mas já virá com o fruto da colheita. Quem recebe? Eu recebo. Em nome de Jesus. A amizade apostólica foi o que o Senhor falou. Nós estamos debaixo de uma amizade, de uma união apostólica e precisamos continuar preservando isso dentro de nós. Por que nasceu essa amizade? Porque através de Noemi, algo dentro de Ruth começou a ser formado. Aleluia. Quer dizer que esse manto apostólico, quando você se encontra com alguém que já tem esse manto, aquela pessoa supostamente passa a ser um veículo de construção dentro de você e dentro também dos locais por onde essa pessoa entra. Desde o dia que a apóstola Ruth vinha aqui, depois ela foi ter conosco ali o nosso aprisco, queridos, ainda estamos gatinhando, mas tudo mudou. Amém? Tudo mudou. E se você se permitir, através desse manto apostólico que há na vida dela, que há aqui nesta igreja, que há sobre os ministérios apostólicos sinceros, honestos e fiéis, o Senhor vai construir dia após dia dentro de você um conceito diferente de Deus. Amém? Um conceito
conceito diferente de Deus. Foi isso que aconteceu com Noemi, com Ruth. Ela passou a conhecer o Deus de Israel. Quem é esse Deus? E através da vida de Noemi, aquele conceito começou a ser formado, começou a ser gerado. Ela passou a ser transformada. Então, queridos, não tem como você estar neste lugar, vir a este lugar e a tua vida, a minha vida, nossas vidas continuar da mesma maneira. Aleluia. Não tem. Algo da parte de Deus nessa noite está sendo construído dentro de você. Glória a Deus. A imagem de Deus começou a ser gerado dentro de Ruth. Ruth começou a entender quem era o Deus que Noemi servia. Porque apesar de Noemi ser tida como uma mulher que por ter perdido os seus 2 filhos, e porque também perdeu o seu marido, ela começou a se sentir uma mulher amarga. Ela chegou até o momento que disse: olha, não me chama de Noemi, me chama de amarga. Agora eu sou a mulher amarga. E teve um momento assim tão de fraqueza, de desespero de alma, amém? Porque nós temos que compreender a dor alheia, viu? Nós temos que compreender a dor alheia. E eu sempre falo assim, jamais a gente vai chegar em um momento assim que as famílias estão vivendo uma guerra muito grande e que elas estão às vezes até chorando. Jamais a gente vai falar: não chore, né? Chorar faz parte. Então a Bíblia fala que ela dizia assim: eu sou uma mulher amarga. E olha só, eu estou assim porque o Senhor fez isso comigo. Mas na verdade, ela não tinha olhado para Ruth. Porque se fosse o Senhor, haja visto que ela foi uma mulher que tinha uma construção de Deus dentro de si muito forte. Aquilo que ela passou para Ruth, supostamente se manifestaria de forma defeituosa. Ruth não se tornaria essa mulher determinada que ela se tornou, que foi dizer para Noemi: eu vou com você, e o teu Deus será o meu Deus. Então, queridos, não vamos julgar, vamos levantar e colocar de pé, amém? Amém. Vamos ter paciência com o outro, amém? Amém. Vamos ver se o Senhor quer que ande um pouquinho mais ali na paciência, né? Na perseverança, amém? Porque vale a pena, somos apostólicos, amém? Amém. Somos apostólicos e a palavra nos traz mais uma revelação. Ela passou a ser ministrada que ela não deveria ter medo de mudança. Aleluia. Não é para ter medo de mudança. Não é para ter medo de coisas novas. Não é para ter medo de desafios novos. O Senhor está falando aqui conosco. Não é para ficar preocupado. É para orar, é para jejuar, é para dizer: abra meus olhos, né? Abra meus ouvidos e me faça ouvir, me faça ver, me faça entender. Mas essa menina se levantou com uma graça tão poderosa que ela não teve medo de enfrentar mudanças. Amém? Amém. Não tenha medo de enfrentar mudanças, porque se o Senhor está no meio, com certeza essas mudanças serão para a glória do nome dele. Aleluia. Com certeza, queridos. E a atitude desta moça foi tão maravilhosa que: eu vou contigo, teu Deus será meu Deus, onde tu estiver eu estarei também. Que aquela atitude veio com a força tão poderosa que mudou a vida dela. Diga para alguém do teu lado: tome atitudes Tome atitude. que tenha poder Tenha poder de mudar a sua história. de mudar a sua história. Mas, queridos, para a glória de Deus, amém? Glória de Deus. Não faça bobagem, porque às vezes na precipitação, de repente fazemos bobagem. Vamos ver por quê. Veio a fome, então o marido de Noemi, ele pegou os seus filhos e pegou a sua esposa, porque ele ouviu: vem fome. Tinha havido muitos problemas, porque os juízes estavam ainda
medindo força, ainda havia aquela guerra de controle de território, de poder, de religião, de fé, de tudo, uma bagunça. Então, de certa forma, houve uma precipitação dentro do interior daquele pai de família. Porque ele falou, vamos todo mundo para Moabe. Mas não era isso que o Senhor queria. Porque eles estavam na terra de Belém. E terra de Belém é terra de pão, é terra de bênção, é terra de milagre. Não era para ir para lá, era para dar um tempo, aguentar firme e forte. Porque o Senhor iria trazer a providência como trouxe. Então a nossa atitude precipitada pode voltar tudo a perder. E andar debaixo do manto e do mover apostólico é saber ter visão, é saber ir para cima, é saber realmente se expor e aguardar do Senhor o tempo e o modo correto para que tudo seja estabelecido. Amém? Então eu vejo, no meio dessas meninas aqui, o ministério nessa questão de voltar também, e estarem juntas também. Eu vejo a manifestação aqui do ministério pastoral, porque a Ruth, a Noemi, ela foi a evangelista que evangelizou, que levou, etc. Mas a Ruth, ela foi a pastorinha que cuidou da anciã Noemi. Viu, queridos? É o ministério que muitos de nós temos. É o chamado que o Senhor tem para a sua vida. É o levantar de Deus na vida da igreja. E digo mais, é algo que o Senhor quer com muita pressa. Assim como a carência de mestres sobre a nação, porque hoje em dia é difícil você ver alguém que está lá se formando para ser um professor. Quando alguém quer, se levanta 1 milhão para desencorajá-lo. Por quê? Por conta de toda essa bagunça na área da educação. Então tem poucos mestres. Como na igreja, hoje em dia tem muito pouca pessoa que se levanta e diz, Senhor, eis-me aqui, me usa, eu quero ser pastor, eu quero pastorear com o meu apóstolo, com a minha apóstola, eu quero ser um evangelista, eu quero estar debaixo desse mover e quero fazer a sua vontade. É difícil, sabe por quê? Porque cuidar de pessoas dá trabalho. Cuidar de vidas dá trabalho, irmãos. Tá. Tem época que a gente chora, escondido, na hora que vai dormir. Tem época que a gente fica... Mas tem época, eu falo assim, o pastor, o apóstolo, o mestre, principalmente o pastor e o apóstolo, são as duas figuras de autoridade na igreja mais odiada e mais amada. Tem aquela fase que todo mundo, olha, tá ali, conta comigo, estou aqui, vamos, estou do teu lado. De repente, some todo mundo. Então, querido, há sim uma palavra liberada para ficar fincada neste lugar, na tua vida, na minha vida. Através desse trabalho aqui dessas meninas, uma com a outra, nós vimos a manifestação. Ela evangelizou, mas a outra foi a pastorinha que foi cuidar. Amém? Então, se Deus te levantar para você fazer algo, se Deus tem uma promessa, se prepare, não desista, se exponha, ore, se consagre, leia a Bíblia, vai estudar, vai para cima, mas não abra mão, porque tem um monte de gente precisando de mim e de você. Quem recebe? Tem um monte de gente precisando de nós, da nossa persistência, da nossa perseverança. Encontramos algo mais aqui. Nós também podemos ver que sobre essas meninas foi derramado um manto de governo. Porque uma casa desgovernada vira bagunça. Então, queridos, elas se uniram, elas conversaram e ambas concordaram. Vamos retornar juntas para onde? Para Belém. Não é para outro lugar. E o Senhor me falava deste governo que havia entre elas. Ou melhor, sobre elas. Mas era o governo e a autoridade do Pai que está sobre a igreja. E que a igreja, debaixo dessa autoridade, desse poder, ela precisa avançar mais, a igreja precisa correr mais, a igreja precisa ir mais adiante. E quando o Senhor fala, eu estou te dando governo, eu estou renovando a autoridade que eu te dei,
Alguns perdem, assim, a timidez e fração de segundo é coisa linda da parte do Senhor. E alguns ainda precisam perder essa timidez e este medo. Então, querido, erga a sua mão nesta noite e no poder do nome do Senhor, recebe, sabe, o fluir do governo de Deus na tua vida. Para aquilo que o Senhor te levantou, para aquilo que o Senhor te chamou, para aquilo que o Senhor te ungiu. E através deste governo eu profetizo ganhos, eu profetizo ganhos, eu profetizo ganhos e restituição em nome de Jesus Cristo. Este é o viver apostólico da igreja brasileira, amém, queridos? Esta é a igreja, uma igreja que governa, que anda com inteligência, que anda, querido, na fiação com o Senhor, sabe? Que sabe entrar e sair em qualquer lugar, que não se desespera por qualquer coisa ou por nada, mas ela sabe para onde ela vai, porque ela sabe de onde ela veio, ela sabe de onde o Senhor tirou a vida dela, e ela quer mais, ela vai embora. Então recebe isso dentro de você, porque o Senhor me diz que Ele está renovando essa coragem aqui dentro de cada um nesse lugar, como Ele ministrou na minha vida, como Ele tem falado conosco naquele lugar. Mas hoje o Senhor trouxe essa palavra dentro de uma outra visão aqui para este ministério, aqui para esta igreja. Então o Senhor sabe por quê, né? Glórias a Deus. Muito bem, o governo de Deus estava sobre ela. Louvado seja Deus. É a pessoa bendita de Cristo, né? Agora, o Senhor disse outra coisa interessante. Que para que haja governo, para que haja esse cuidado, para que haja, queridos, essa cumplicidade e também esse desejo de a igreja, a membresia, o líder, as pessoas que veem a Cristo desejarem ser moldadas de dentro para fora e formadas pelo Senhor, é necessário que tenhamos o mesmo pensamento e falamos a mesma língua. Não dá para falar outra linguagem. E aí o Senhor me dizia, diga isso para o meu povo. Eu estou chamando meus filhos para falar a mesma linguagem. Muitas coisas têm sido perdidas, inclusive almas. Muitos temos ganhado, mas temos perdido fácil. Porque de repente, em algum momento, não falamos a mesma linguagem. Em algum momento, demos amor e o outro deu desprezo. Em algum momento, nós demos atenção e o outro deu falta de atenção. Então, queridos, o poder do nome de Jesus que está gerando dentro de você, dentro de nós todos aqui nesta noite, no poder de Jesus Cristo, pelo Espírito que convence o povo, recebe do Senhor o desejo de falar a mesma língua com a tua apóstola, com o teu marido, com a tua casa, com a tua parentela, a mesma linguagem que venha de Deus na concordância da Trindade, e como testemunhos, anjos ministradores, queridos, porque se alguém falar uma linguagem que vai porventura envergonhar ou destruir ou até mesmo causar coisas ruínas, o Senhor mesmo trata de fazer o que Ele está fazendo aqui hoje. Feche os olhos. O Senhor está falando, eu quero você falando a mesma linguagem, primeiro comigo, porque quantas vezes eu tenho te chamado no secreto comigo, e eu tenho colocado sobre ti uma língua erudita, que eu tenho dito que é esta linguagem que eu quero que tu fales, e tu tens estado muito ocupado para lá, para cá. Mas hoje o Senhor está arrancando da lavaçu e decai. Ele está indo lá no profundo, meu irmão, minha irmã. Ele está indo nas áreas mais escondidas da tua vida e da tua circunstância, e te encorajando a você passar a falar a mesma linguagem, linguagem espiritual que une, linguagem espiritual que ministra, que constrói,
construiu, e aquilo que parecia que não ia dar nada certo, Deus começou a colocar cada coisinha no seu devido lugar. Glória a Deus. Olha, Deus fala para a Vicarina, cada coisinha no devido lugar. Aleluia. Ainda precisa, porque eu não sei, sabe? O Senhor às vezes Ele me dá visões. Eu vejo coisas. E o Senhor Ele me mostra um caminho, sabe, Vicarina? E o Senhor está falando assim, ó. Ele me mostra, no meio desse caminho, tem uma lista assim no meio, branca. Ele diz assim, ó, foi até aqui, mas vai terminar de andar o caminho. Ele diz, esse resto de calamaço e decando, nébria, que canacatô, emassu e derracho, nequitor e derrastu, porque o Senhor conhece. E vai chegar tudo no devido lugar. Não vai faltar coisa pequena, não vai faltar coisa grande. Não vai faltar quem venha do norte, do sul, do leste e do oeste. Assim diz o Senhor. Porque hoje Deus está construindo a igualdade de uma só linguagem. Aleluia. Andai a sua caia. Levante a sua mão. Você que fala em línguas, deixa o Senhor ir construindo. Eu não sei, Ele está mandando. Eu costumo obedecer, sabe, irmãos? E eu sou muito assim, criteriosa, eu sou bem cri-cri. Eu, para um dia me levantar assim, muito no mover profético, olha, Deus tem que me apertar. E quando a Pô falou, vamos receber, ela me deu um frivião aqui dentro. Eu nunca fico assim aqui. Mas hoje o Senhor me fez sentir isso. Levante a sua mão e comece a adorar em línguas. Riba nagasu de calabarracheira bagarraçui. Rakandai asui de candarabiasto que caramahassou. Medi honderai asu. Mikatai aste. Kamai asui vibarrasté. Nakandarastu ribarrastou canaia. Iniastu de gaia. O Senhor está construindo um novo tempo nesta casa de oração, em que Ele vai levantar um povo que lhe é querido, que vai se unir com a serva do Senhor, para falarem mais profundamente, numa mesma linguagem. E esta linguagem que virá do Senhor, meus irmãos, vai ser tão poderosa, que vai haver o tempo de uma construção muito forte, como nunca antes, porque o Senhor falou, antes do servo do Senhor ir ter com Ele. Então o Senhor diz que acaso Ele falaria e não cumpriria? Ele fala e Ele cumpre, porque é necessário apenas o fluir desse pequeno e grandioso mistério. Que mistério é? Diga para o teu irmão. Nós falarmos a mesma linguagem. Isso mesmo, Pedro. A mesma linguagem. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando essa mesma linguagem começar a ser manifesta, o ministério, um dos 5 ministérios, que é o ministério de mestre, vai ser necessário se levantar aqui. Então você já fica ligada, porque Deus vai levantar. Quando tem muitas cabeças pensantes, porém falamos a mesma linguagem, é preciso Deus levantar um professor por excelência para estar ajudando nessa construção. E uma pouco vai ser que vai. Para ir ajudando nessa construção. Ajudadores. Isso é para a tua vida. Isso é lá na tua casa. Isso é no meio dos teus. Quantas vezes, queridos, Deus precisa usar alguém com uma linguagem que faça o inimigo desbaratar. E essa pessoa é você que recebe. Viu? Abre a boca,
uma linguagem erudita e o inimigo vai recuar. Porque Deus é Deus. Vamos correr aqui, né? É 9h30 agora que acaba, né? Meu Deus. Socorro. Vamos ser aqui mais uma questão. É que a linguagem nos leva a estar vivendo num só propósito. Governo, linguagem e propósito. Passaram a viver com propósito. E o propósito que essas meninas passaram a desejar é porque tinha prosperidade lá. Mas Deus fez fluir na vida de Ruth uma mente sã, uma mente transformada, uma mente curada. Então ela entendeu: a minha sogra é velha, eu saí da minha terra, estou aqui com ela, então eu tenho que fazer alguma coisa. Aí a Bíblia diz, capítulo 2, agora nós vamos entrar em outra parte que papai falou para falar. Eu não me responsabilizo. A Bíblia diz que quando elas chegaram lá, nasceu desejo no coração de Ruth de ir colher os frutos, de ir lá para o meio da colheita. Então elas conversaram e Noemi liberou uma palavra de bênção. E quando ela disse: eu vou lá, porque eu vou pegar umas espigas, vou colher. Sabe o que Noemi fez? Deus te abençoe. Fala isso para o teu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ah, queridos, olha, é poderoso isso aqui. Uma palavra profética. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Palavra apostólica. Que o Senhor resplandeça a sua luz sobre ti. Tenha misericórdia de ti, minha filha, lá, mas te dê paz. Porque você vai precisar estar lá no meio de pessoas que você não conhece, mas vai. E lá vai Ruth. E a Bíblia diz que quando ela chega naquele lugar, em toda aquela plantação, aquele monte de gente, ela observa e espera a vez de ela ir colher, dela ir pegar as espigas. E a Bíblia fala que de repente, lá vem um moço muito bonito e olha para aquela menina muito bonita, porque Ruth era muito bonita. Viu? E aí, igual a apóstola, né? E aí, de repente, o que acontece? Ele olha para ela e ele pergunta para um dos funcionários: quem é essa moça? Ruth Alves Pinheiro. Foi Boaz que perguntou: quem é essa moça? Aí o rapaz, o funcionário falou: olha, ela é Ruth, sabe? Serva da Noemi, que veio lá da terra de Moab, foi casada, né? Aí deu toda a ficha de Noemi, de Ruth. Aí a Bíblia fala que algo aconteceu. Ruth caiu nas graças de Boaz. Aí ele disse assim: olha, vem aqui, menina. Aí ela vai. Aí ele começa a desejar abençoar a vida de Ruth. Queridos, olha lá no versículo 22 do capítulo 1. Primeiro a Bíblia fala aqui no início, né? Se você for ler, você vai encontrar que elas voltaram, porque lá na terra onde elas estavam já não dava mais. Porém, havia um motivo. Lá em Belém havia prosperidade, havia água, havia pão, havia tudo. Então Deus permitiu que elas voltassem, porque já havia um caminho traçado e determinado. Porque a apóstola Ruth falou para mim assim um dia: você não é apóstola daqui de quatro paredes. O apóstolo, ele é das nações, ele é do povo, ele é de todo mundo. Né? E aí eu fui deitar e falei: mas eu não quero, porque eu não quero, porque eu não quero. E fiquei pensando, e de vez em quando eu ainda penso. E vai. Aí Deus falou assim para mim: você tem algo
andavam nos seus pés, que não pode ficar parado em um lugar só. Ai, gostei dessa Aí o Senhor me mostrou lá no Éden. Infelizmente foi quando Adão e Eva pecou, mas eles tiveram que sair. E aí aquela circunstância obrigou eles a saírem. E por onde eles andavam, eles estavam carregando um estigma. Mas o Senhor, através de Jesus, veio e mudou tudo. E o Senhor falou, e agora como que é? Então quer dizer que meu filho veio, fez tudo o que fez, e você quer ficar plantada somente num lugar? Então quando Deus pega Noemi, pega a Ruth e traz, ela já vem com pés apostólicos. Ela já vem para o povo. Aleluia! Ela já vem, sabe, elas não sabiam, mas algo já estava preparado, muito grande. E aí quando elas entram naquele local e vão para aquela plantação, ela encontra com o seu libertador, com o seu resgatador. Aleluia, aleluia. E a Bíblia fala que ela foi agraciada porque ela recebeu pão, ela recebeu água e ela recebeu um monte de alimento. Aí o Senhor dizia assim para nós aqui encerrar essa palavra, que é o tempo que o Senhor, Ele chama a igreja apostólica para beber mais, porque Boaz deu água para Ruth. Ele foi o resgatador dela. Providência de Deus, queridos. Tudo providência de Deus. Deus está preparando um resgatador para a gente aqui. Ele está preparando o resgatador. Então, quando ela toma daquela água, o Senhor me mostra que a casa dele, os filhos dele, nós, povo apostólico, precisamos mergulhar mais, beber mais, desejar mais, estar mais próximo desse resgatador, para que a construção de Deus dentro de nós, de dentro para fora, seja dia após dia, uma verdade que flua, até mesmo você calado, porque o justo não se justifica, apóstola Ruth. O justo não se justifica. E aí Deus diz que é o tempo de mergulhar mais. É o tempo de até voltar a beber mais. Olha aí, Deus está falando com pessoas aqui. É o tempo que o seu tempo tem que ser dado um pouquinho mais ao seu resgatador, que é Jesus Cristo. Ele diz também, porque a figura de Boaz é muito importante aqui na história de Ruth. Ela foi escolhida por Deus para casar com ele, é bem da verdade essa. Mas ele também é uma figura, um tipo de Cristo para a vida de Ruth. E hoje, dentro dessa linguagem, o Senhor nos dá esse conselho. Igreja apostólica, ela anda mergulhando mais, ela adora mais, ela fica mais tempo com o Senhor, ela medita mais na palavra, ela ora mais a oração no Espírito, ela vai mais ao monte do Senhor, ela tem mais propósito, ela busca mais, ela é mais amorosa, ela perdoa mais, ela ama mais, ela acolhe mais, ela dá mais, ela se entrega mais. E o pão é a palavra. E nós, como igreja do Senhor, precisamos olhar para a palavra e todos os dias pegar um bocado dela e comendo para que aquilo vá sendo construído. E aquilo que está doendo, aquilo que é enfermidade, aquilo que é problema, Deus começa a agir. E aí a gente vai andando como se realmente estivéssemos voando como uma corça, queridos. Nós precisamos de viver essa realidade de Deus para esse tempo agora. Não é, eu vou orar e eu orei com uma pessoa esses dias e a pessoa falou, Jesus, arranca do meu coração a mágoa. Amém, oramos, ministramos e tal. Quando terminou, eu falei, e aí como que você está? Eu ainda estou sentindo uma coisa. Eu falei, mas você não pediu para Jesus arrancar a sua mágoa? Você deixou ele arrancar a mágoa? Então, queridos, quando a gente vai na palavra, a gente permite que essa atitude mude a nossa vida. Porque a verdade de Deus, ela começa a brotar. E aquilo que até nós usávamos, de repente, até algum contexto da palavra de forma errada,
Deus esclarece, a escama cai dos olhos e Deus começa a abençoar as nossas vidas. Tem um outro ponto que eu coloquei aqui. É que lá na terra de Belém, era uma terra que emanava o leite, o mel. Lugar de paz, lugar de prosperidade. E o Senhor um dia me deu um sonho com esta igreja. E eu contei, mandei um zap para pôr e falei. E Deus me mostrava, queridos, muito florido esse lugar. Aí fora, mas tinha tanta florzinha no chão, assim, aquelas florzinhas, coisa mais linda. Tudo florido. E aí eu perguntava a Deus, por que disso, Senhor? Aqui, flores, sabe, sementes. Deus falava, fluir da minha palavra, o fluir da minha unção. Haverá crescimento, prosperidade, haverá avanço. Porque Deus é sobre a tua vida, é sobre a vida da Pó, é sobre este ministério, é sobre esta casa de oração. E tudo aquilo que o Senhor falou, Ele cumprirá na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra, aplaudindo Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Está passando no YouTube? Então a gente aproveita, né, esse momento em que o Senhor está trabalhando, não só aqui, mas também na vida dos amados que estão assistindo, ouvindo, né, nesse momento, que você venha a se render aos pés do amado Jesus, a deixar Ele entrar na tua vida e ser o teu Boaz, ser o teu resgatador, ser o teu ajudador. Se renda a Ele, confesse a Ele, e a partir desse momento a tua vida será transformada. E assim como Deus criou dentro de Ruth um novo conceito de vida com o eterno, assim o Senhor também fará na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar também, com a permissão da Pó, todos vocês para se colocarem em pé. Vamos orar. Em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor. Quando eu entrava aqui, eu falei para um jovem, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Porque o Senhor falou e Ele fará. E eu quero pedir em nome de Jesus agora que você ponha a mão no seu coração para você terminar de receber. Amém? Porque está descendo sobre nós essa graça, essa presença de Deus. E você vai poder dizer, quão grande é o meu Deus. Olha o que Ele fez para mim. E assim como a palavra nos diz em Isaías capítulo 12. Você vai beber da fonte da água da vida de Deus. E o teu cálice vai transbordar. A tua vida será transformada de glória em glória. Aquilo, meu querido, que estava parado na tua vida, porque o Senhor me fala coisas que estão paradas aqui na vida de alguém. Parou, mas o Senhor diz, hoje eu estou de novo tocando e começa a andar. Eu estou dando andamento também a coisas que estavam paradas, porque disseram não dá, porque tem esta lei, tem este calabarraçúbia, tem esta pessoa aqui e tem aqueles outros ali, mas o Senhor está dizendo, eu estou de novo pegando e eu estou novamente tratando. Vai recomeçar, o Senhor dará uma nova ordem e vai recomeçar, porque o Senhor está dizendo aqui, Apó, eu estou aqui no meio. Se tu podes contemplar, Ele está passando aqui no meio. Ele manda te lembrar que naquele dia em que estava indo ali junto ao Calvário, juntamente dois ladrões, o Senhor está mandando lembrar para alguém aqui, que aquele homem que disse, tem piedade de mim. Jesus disse, hoje você vai estar comigo no paraíso. Sabe por quê? Porque Jesus estava no meio deles dois. Assim diz o Senhor, meu Deus, eu estou no meio de vós. Eu estou lá na tua
selado, está guardado, está escondido nas tuas recâmaras secretas. Lá vai estar escondido e o diabo não toca. Porque o Senhor já deu ordem aos anjos para guardar, para cercar por trás e por diante. E também, minha irmã, para atrair aquele de coração duro para debaixo desse manto apostólico, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, recebe no teu interior. É uma comida para você ficar super alimentado. E é algo que Deus traz sobre nós, porque Deus ministrou a minha vida também. Para que todos nós, com mãos erguidas, cresçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus e prosperemos juntos. E ganhemos muitos filhos para Deus, e tenhamos muitos amigos apostólicos, e tenhamos família apostólica, e nos doemos em resgate de muitos, e assim possamos estar unidos em prol de um só Deus, de um só Senhor, debaixo da unção de um único Espírito, Espírito de Deus.